Henker que vive duas vezes. Capítulo 71. O primeiro andar, 3. Você entrou no obelisco. Em breve você será convocado para a zona de espera do primeiro andar. O teste do primeiro andar começará quando houver jogadores suficientes. Conforme Yon-woo caminhava pela passagem, a área ao redor começou a mudar. E antes que percebesse, ele se viu no que parecia ser uma espaçosa sala de reuniões. O salão era inteiramente feito de mármore branco. Havia um lustre pendurado no teto, iluminando toda a área com uma luz ambiente suave. E outras peças de mobiliário, como sofás fofos, convenientemente colocados em cada canto. Dois longos corredores cheios de portas ao longo das paredes ficavam em duas extremidades opostas do corredor. Então esta é a zona de espera. Existem muitos jogadores que montam suas bases e formam vilas no 11º andar e acima, onde começam as missões de longo prazo. Porém, abaixo do 11º andar, as missões só começam quando houver jogadores suficientes, pelo que existe uma zona de espera em cada um dos pisos. Embora sejam apenas locais onde os jogadores ficam antes do início dos testes, a zona de espera no primeiro andar é um dos locais mais importantes para os jogadores. Porque é o primeiro e o último local onde os jogadores podem descansar sem preocupações ou perigos. Não só isso, a área também está repleta de conveniências de todos os tipos. Os jogadores podem descansar, meditar e até treinar se quiserem. Às vezes, o misterioso comerciante aparece e vende itens básicos na zona de espera. Local que os jogadores devem visitar antes de realizar as provas ministradas pela torre, também chamadas de missões, pelo sistema. A área de espera já estava lotada de jogadores. Havia alguns que faziam amizade com outros jogadores e alguns que faziam acordos. Dentro da sala de reuniões, havia cerca de 50 jogadores reunidos. Eles estão aqui. Sim, lá estão eles de novo. Um silêncio repentino caiu sobre o salão barulhento. Todos os jogadores olhavam em sua direção com olhares cruéis. Yon-woo inclinou ligeiramente a cabeça, perguntando-se o que era aquilo. Esses jogadores eram todos estranhos para Yon-woo. Ele não conseguia entender por que cada um deles estava olhando para ele com olhos tão odiosos. Mas logo ele percebeu que seus olhares não estavam focados nele. Eles estão olhando para esses dois. No entanto, Fante e Edora não se importaram nem um pouco com seus olhares. Vamos ver o que temos aqui. Acho que estava em algum lugar por aqui. Nem pense em beber de novo. Você não se lembra da bagunça que fez da última vez? Ele. Vou beber apenas 1 ou 2 copos. Tudo bem? Não. Fante vasculhou uma prateleira em busca de sobras de álcool, e Edora tentou impedi-lo. Mas logo desistiu e sentou-se em um canto e começou a ler seu livro. Era como se os dois estivessem isolados de toda aquela área repleta de jogadores. Certo, eles são assim mesmo. Yon-woo lembrou que esses dois eram originalmente o primeiro e o segundo colocado no tutorial. O sangue real da tribo de um chifre. Eles eram os escolhidos. Eles aprenderam várias artes marciais e treinaram física e mentalmente desde cedo. Para outros jogadores normais, era como se houvesse uma parede invisível entre eles. Eles nem conseguiam pensar em se aproximar deles. E enquanto estava perdido em pensamentos, Yon-woo notou pessoas olhando para ele com olhos semelhantes. É ele, certo? Sim, ele é o acumulador. Maldição, é uma causa perdida desde o início. Talvez pudéssemos conseguir uma carona grátis. Você acha que eles vão ficar parados e nos ver fazer isso? A notícia da participação de Yon-woo na próxima rodada parecia ter se espalhado entre os jogadores dos andares inferiores. Yon-woo achou que era muito bom para ele, porque ele não iria fazer amizade com eles. Na verdade, ele não queria fazer amizade com ninguém na torre. Mesmo a companhia de Fante e Edora não estava em seus planos. Como ele havia dito lá fora, Yon-woo iria deixá-los para trás se eles atrapalhassem. Ele tinha apenas um plano em mente. Corrida rápida. Meu objetivo é limpar os primeiros 10 andares em 10 dias. Não, 9 dias. É mais fácil falar do que fazer. Essa foi a única maneira de adquirir a chave de Hades. Além disso, havia outro segredo escondido dentro da zona do iniciante. Também tenho que encontrar as chaves escondidas em cada andar. Um do tutorial, um depois de limpar a zona do iniciante. Ainda restavam 10 chaves para completar a chave do tesouro do Olimpo. Todas essas 10 chaves estavam escondidas como peças escondidas em cada um dos andares da zona do iniciante. Às vezes como uma missão oculta, às vezes escondida em algum lugar inesperado. Em outras palavras, Yon-woo teve que passar por um golpe duplo. Concluir 10 tentativas em rápida sucessão e procurar 10 peças escondidas ao mesmo tempo. Se bem me lembro, a chave escondida no primeiro andar era a chave de Hera. Depois de relembrar o método para adquirir a chave de Hera, Yon-woo esfregou os olhos por causa da dor de cabeça repentina. Já me sinto cansado só de pensar nisso. Yon-woo amaldiçoou os guardiões por projetarem peças ocultas com uma dificuldade tão escandalosa enquanto se sentava e fechava os olhos. Uau asterisco. Ao mergulhar na meditação, eles se concentram no movimento da mana fluindo dentro de seu circuito de mana. Ao contrário de seus pensamentos anteriores, ele nunca considerou o fracasso. Porque ele tinha todas as estatísticas e habilidades que construiu até agora e vários artefatos que o ajudariam no combate.
E acima de tudo, ele tinha os olhos de Giges. A mana circulou mais rápido dentro de seu corpo. Bem-vindos, jogadores. Meu nome é Aaron. Sou o guardião que guiará o julgamento do primeiro andar. Ao contrário de Ivolk, o guardião deste andar era um homem alto, de pele clara, com um par de presas saindo de trás dos lábios vermelhos. Ele é um vampiro. Yon-Woo se perguntou se todos os guardiões tinham a aparência de monstros diferentes. Em seu smoking elegante, assim como o de Ivolk, o vampiro cumprimentou graciosamente os jogadores. Já haviam se passado 4 dias desde que Yon-Woo entrou na torre, antes que o guardião aparecesse. Felizmente, cada jogador recebeu um quarto para ficar durante o tempo que passou esperando. Cada quarto estava protegido de forma segura para que ninguém pudesse entrar sem a permissão do proprietário. Yon-Woo, portanto, conseguiu se concentrar inteiramente em verificar seus artefatos e meditar dentro de seu quarto durante esses 4 dias. O recorde de tempo para adquirir a chave de Hades só começou quando o julgamento ocorreu, então ele não precisou se preocupar com isso. Enquanto isso, a quantidade de jogadores que chegavam à zona de espera do primeiro andar aumentava constantemente e agora havia quase 100 jogadores reunidos neste local. Mas durante esses 4 dias, algo começou a incomodá-lo. Acontece que os jogadores eram excessivamente cautelosos com Fante e Edora, ainda mais do que Yon-Woo, que fez seu nome no tutorial. Parecia até que a razão pela qual eles estavam cautelosos com ele não era por causa de seu título de o acumulador, mas por ele ser frequentemente visto ao lado de Fante e Edora. Pensando bem, Fante disse que ele e Edora já haviam tentado o primeiro andar antes. Mas por que eles ainda estão no primeiro andar? Aconteceu alguma coisa? Ele não conseguia imaginar os irmãos fracassando no julgamento do primeiro andar. Se eles falharam, as coisas devem ter ficado muito complicadas. Ou talvez eles tenham brigado com seus próprios companheiros de equipe. E a julgar pela atmosfera, esta última parecia mais plausível. Terei que perguntar a eles mais tarde. Ele não poderia deixá-los estragar esta rodada mais uma vez. Enquanto Yon-Woo estava perdido em pensamentos, o guardião Aaron fazia um discurso na frente de 100 jogadores. Ele estava falando sobre coisas com as quais os jogadores deveriam ter cuidado e deu uma lista de itens que os jogadores podem achar úteis para escalar a torre e assim por diante. Mas eram coisas que Yon-Woo já havia lido no diário, então não prestou muita atenção. E quando o discurso acabou? Vamos passar para o julgamento. Agora, tenho certeza de que alguns de vocês já estão familiarizados com as regras que estou prestes a explicar. Mas para os novatos, irei repassar as regras em detalhes mais uma vez. Aaron colocou um largo sorriso no rosto. Mas não vou repeti-los, mesmo que você perca alguma coisa, então, por favor, ouça com atenção. Aplaudir asterisco. Aaron bateu palmas. Só então, o espaço ao redor de Yon-Woo e dos jogadores começou a deformar, enviando-os para um lugar diferente. E quando eles chegaram? Uau asterisco. Urg. Ei! Uma repentina rajada de vento desequilibrou os jogadores, mas eles conseguiram recuperar o equilíbrio e ficar de pé. E quando eles voltaram a si e olharam para os arredores, eles inconscientemente começaram a cuspir maldições. Porque eles estavam parados na beira de um penhasco de um desfiladeiro gigante. Bem na frente, havia uma enorme lacuna sob seus pés, coberta por uma névoa densa, fazendo com que parecesse sem fundo. Um passo em falso significava a morte certa. E do outro lado da abertura havia um penhasco exatamente como aquele em que eles estavam. Entre os 2 penhascos, havia apenas 3 pontes de corda ligando os 2 lados. As pontes eram feitas de tábuas de madeira e cordas, balançando perigosamente ao vento. Este é o palco do julgamento. Os olhos de Yon-Woo brilharam ao ver o palco que ele tinha visto no diário. Naquele momento, uma enorme mensagem apareceu no céu. Este é o estágio de penhasco duplo do primeiro andar. O teste do primeiro andar começará agora. Então, uma poça de luz surgiu logo abaixo da mensagem e se transformou em 5 cristais azuis do tamanho da palma da mão. A mensagem continuou. Descrição. Existem 2 grandes penhascos um sobre o outro. Em cada falésia há uma equipe de 100 jogadores, ambos com 5 cristais. Proteja os cristais do seu time e roube ou destrua os cristais do time inimigo. A equipe que roubar ou destruir mais cristais dentro de um determinado tempo será a vencedora. Quando a mensagem terminou, os 5 cristais caíram na palma da mão de Aaron. Aaron sorriu e começou a explicar com mais detalhes. Conforme explicado na mensagem, o penhasco do outro lado tem outro time de 100 jogadores igual ao seu time aqui. E eles receberam 5 cristais vermelhos. Por conveniência, chamarei seu time de equipe azul e o time inimigo de equipe vermelha. Aaron continuou seu discurso enquanto olhava ao redor dos jogadores cujos olhos estavam fixos nos cristais. Você tem permissão para usar todos os meios possíveis para proteger seus cristais. Você pode escondê-los em outro lugar ou deixá-los para um único jogador forte. Você terá que pensar bem em qual estratégia o time vermelho pode empregar. Os jogadores franziram a testa enquanto voltavam seus olhares para o penhasco do outro lado. Havia apenas 3 pontes de corda conectando os 2 lados, balançando com o vento que soprava. Se quisessem atravessar para o outro lado, teriam que lutar naquelas pontes. Além disso,
Nem as tábuas de madeira nem as cordas pareciam suficientemente fortes para suportar muita pressão. Eles quebrariam mesmo com o menor impacto. A dificuldade é insana para o primeiro teste. Yeon-woo estalou a língua. Embora o tutorial também fosse difícil, ainda era possível concluí-lo como jogador solo. Pelo contrário, em A Torre tal possibilidade foi excluída desde o início. Os jogadores foram obrigados a trabalhar em conjunto com outros 99 jogadores que provavelmente não reconheceram. E para adquirir a chave de Era, Yeon-woo teve que cumprir mais um objetivo. Para conseguir todos os 10 cristais de ambas as cores. Mas o problema era que este objetivo era contraditório com parte do objetivo original de aprovação no julgamento. Que os jogadores poderiam roubar ou destruir os cristais. Mas no momento em que um dos cristais fosse destruído significaria que ele não seria capaz de adquirir a chave de Era naquela rodada. Era um pouco chato, mas não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Negociação? Guerra? Yeon-woo não tinha tempo para essas coisas. Eu destruirei qualquer um que estiver no meu caminho. Os olhos de Yeon-woo brilharam friamente. Primeiro de tudo, terei que pegar todos os cristais azuis. Os olhos de Yeon-woo estavam fixos nos 5 cristais azuis na mão de Aaron. Aaron continuou com um sorriso. Vamos começar a distribuir os cristais. Quem gostaria de se nomear?